Agora vamos olhar sobre a queda dos anjos e a origem do mal. No relato bíblico da criação, em Gênesis capítulo 1, lemos 6 vezes que o Deus fizera era bom. Versículo 4, 10, 12, 17, 21, 25. O que Deus fez foi bom. No versículo 31, nós encontramos as palavras: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Isso certamente inclui a perfeição dos anjos em santidade até esse momento. Os anjos foram criados perfeitos, mas uma parte destes deixaram de seu próprio principado e habitação original perfeita. Nós lemos em Judas capítulo 6, 2 Pedro 2, para criar raízes do mal. Salmos 78, Mateus 25, Apocalipse 9, esses anjos caídos. Em Judas 1, versículo 6, nós lemos: e os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Não podemos ter dúvidas que Satanás foi o chefe dessa rebelião. Em Isaías 14, Ezequiel 28. Quando foi? Qual o tempo dessa queda? A Bíblia não fala do tempo, mas obviamente foi depois do dia em que foram criados, antes de Gênesis capítulo 3. Depois que foram criados e antes de Gênesis capítulo 3, quando temos a queda do homem. Também nós não temos a definição em quanto tempo Deus deixou aberto uma escolha. Mas as Escrituras implicam que os anjos que seguiram Satanás são permanentemente destinados ao castigo eterno. Não tem mais escolha para voltar para arrependimento. 2 Pedro 2 e 4, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos e trevas, reservando-os para o juízo. Não foi oferecido para os anjos uma oportunidade de arrependimento e salvação. Os anjos que seguiram Satanás seguiram ele. Os que não seguiram ele já fizeram a sua escolha e jamais vão mudar de ideia, mas vão sempre continuar no serviço do Senhor. A causa dessa queda. A pergunta sobre a causa da queda dos anjos é um mistério teológico. Por que um anjo perfeito iria se rebelar contra o seu Criador? Também podemos lançar a mesma pergunta sobre o ser humano. Por que um casal perfeito iria decidir desobedecer ao Criador e comer uma fruta? A queda dos homens e dos anjos são todos dentro dos decretos do soberano Deus, que deu para suas criaturas uma capacidade de escolher para si mesmo o caminho em que desejaria andar. A Bíblia fala muito pouco sobre a queda dos anjos. A doutrina da queda é baseada no que podemos observar sobre a obra do diabo e 2 relatos dos profetas. Satanás, ou Lúcifer, é aparentemente a influência das ações do rei de Tiro. A profecia contra o rei de Tiro, em Ezequiel 28, incluiu o relato sobre o anjo que estava agindo dentro dele. Sabemos que o rei de Tiro não cumpre as qualificações de ter andado no jardim de Éden ou de ser um querubim. Então Ezequiel 28, 11 a 19 é interpretado como sindoma, descrição da queda
de Satanás. A causa do pecado foi o orgulho do coração. Ezequiel 28, nós lemos sobre essa. Ezequiel 28, versículo 12. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei do Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o semente da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas pedras preciosas, de cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbuncolo e a esmeralda de ouro, se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado. Fora, tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permaneceis no monte santo de Deus. No brilho das pedras andava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profano fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus, para que te contemplando. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair no meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto, e jamais subsistirás. Lemos sobre o orgulho dele, sobre quem ele era em relação a isso. Satanás também parece ser a influência do rei da Babilônia. E lemos sobre ele no livro de Isaías, outra passagem que fala sobre isso. Isaías capítulo 14, versículo 22. Como caíste do céu, ó estrela de manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que deleitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Veja os passos que levaram à queda. O pecado de Lúcifer foi o orgulho. Ele disse: subirei ao céu. Satanás queria a posição ao lado de Deus no céu. Lugar este reservado a Cristo, em Efésios 1. Ele também disse: exaltarei meu trono, versículo 13. Satanás queria seu trono sobre todo principado, potestade e domínio. Lugar este prometido também somente a Cristo. Ele disse: me assentarei no monte da congregação. Satanás queria reinar sobre o povo de Deus. Privilégio também dado somente para Messias, prometido em Isaías capítulo 9. Ele disse:
subirei acima das mais altas nuvens. Versículo 14. Satanás queria a glória que só Deus tem. E esta também pertence só a Cristo. Em João 17. Serei semelhante ao Altíssimo. Outra coisa, versículo 14. Satanás queria a autoridade do Altíssimo. Também somente pertence a Cristo. A Bíblia não fala sobre uma decisão ou um ato de desobediência dos outros anjos caídos. Sabemos, porém, que Satanás não trabalha só. Ele comanda um exército de anjos caídos, que são conhecidos por demônios. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, nós lemos que e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então outros também caíram junto com ele. Neste mesmo capítulo vimos que este dragão levou com ele uma terça parte das estrelas do céu. Anjos são também representados como estrelas. Então essa passagem pode indicar que o número de demônios é uma terça parte dos anjos que Deus criou. Uma terça parte, 2 terços ficam anjos bons, 1 terça seria o Satanás. Apocalipse capítulo 12, versículo 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Apocalipse capítulo 1, versículo 20, nós lemos: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Uma passagem dizendo que anjos representam por estrelas.